É uma resposta a uma entrevista que foi dada com absoluta exclusividade aqui ao nosso programa na última sexta-feira, quando a Letícia Almeida, a garota envolvida naquele quadrângulo, né, de relacionamento familiar em que acabou na gravidez dela, do próprio concunhado, ela deu uma entrevista ao nosso repórter Alessandro Lobianco. Como vocês bem estão lembrados, a repercussão da entrevista foi enorme, onde de repente ela resolve dizer que fez sim uma denúncia contra o Jonathan, que é o concunhado, é o pai da filha dela, né, na Delegacia da Mulher na DEAN do Rio de Janeiro, e a denúncia é de estupro contra ele. Ela agora diz que está abrindo a verdade de que ela foi estuprada naquela noite em que aconteceu o relacionamento deles, que resultou na gravidez da bebê. Porque todos moravam juntos, aquela coisa que vocês sabem. Depois a mulher dele, grávida, foi dormir, os dois ficaram juntos sozinhos e as coisas acabaram rolando por aí. O que antes era uma história de que, não é, foi sem querer, foi no embalo, acabou virando uma acusação de estupro, que é uma acusação gravíssima, que é uma acusação seríssima, e o Jonathan deve ser intimado a depor. E nós fizemos questão de dizer aqui, de frisar aqui, está gravado, que o fato de haver uma denúncia de estupro contra essa ou aquela pessoa não faz dessa ou daquela pessoa efetivamente um estuprador. Não é? Existe a denúncia, precisa ver as provas, precisa saber se vai ser aceita, precisa saber se o Ministério Público vai realmente aceitar, aí se parte para o indiciamento, aí vira réu, é uma outra história, é um capítulo que ainda está meio longe de acontecer. Mas onde é que essa entrevista pegou? Além de ser uma acusação gravíssima, no meio do papo, a Letícia fala que a Sara, a mulher do Jonathan, que está grávida dele, já estava naquela época, porque isso tem pouco tempo, já sabia da história do estupro, que elas haviam marcado uma conversa e frente a frente a Letícia disse para Sara que tudo que tinha acontecido, que ela tinha sido embebedada, que ele se aproveitou disso e que ele fez sexo não consentido, ou seja, na marra foi um estupro. Esse é o lado dela da história. Aí quando o nosso repórter fala da entrevista que Sara já tinha dado ao Na Lata, programa da Antônia Fontinelli, mas quando a Sara disse que tinha perdoado tanto um quanto o outro, se ela já sabia ou não dessa história do estupro. E ela diz que sim, e ela fala que a entrevista teria sido armada, ela usa umas palavras que a apresentadora, que a Antônia Fontinelli, não engoliu. Tanto que a gente frisou aqui, olha, só está sendo citado porque foi na boca justamente da Letícia. Foi uma coisa durante a entrevista, não foi uma coisa que o programa tivesse, né, fazendo esse tipo de acusação ou emitindo esse tipo de opinião. Não, está dentro da entrevista e, como tal, a Antônia Fontinelli respondeu, rebateu a Letícia Almeida e foi fundo nessa história, muito fundo nessa história. Aliás, essa entrevista, ela dividiu muito as opiniões, né? Tem quem acredite e tem quem não acredite. Na internet, o que eu recebi de versões dessa história, inclusive de que isso teria acontecido com uma outra garota, amiga da Letícia, com um outro rapaz, e que ela teria se apropriado da história da amiga para transformar numa versão diante da justiça para incriminar o Jonathan e se livrar de prováveis processos que poderiam vir por aí. Não se sabe, estou citando uma das versões, mas são dezenas, o que demonstra que esse caso vai sim demandar uma análise muito cuidadosa para que realmente se chegue a uma conclusão. Por isso que nós estamos dizendo, né? Não existe uma conclusão ainda em relação a isso. Essa foi a bomba jogada sobre uma história que todo mundo já estava achando que, bem ou mal, estava concluída, mas não está. A partir de agora virou caso de polícia, como vocês ficaram sabendo através da entrevista do Alessandro Lobianco. Então,
O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o trecho em que a Letícia diz isso sobre a entrevista, ela levanta realmente suspeitas sobre a entrevista. Se o estupro se confirmar, não é, ficar provado, se a justiça aceitar a denúncia, vai saber que a Letícia não estava mentindo e que não tem versão nenhuma dessa história, a não ser a dela mesma. Se não aceitar, então já se sabe que realmente a Sara poderia ter conhecimento de fato dessa história, que a Letícia não estava mentindo. A partir daí, tanto uma coisa quanto a outra, né, o que se sabe é que a Antônia Fontinelli não sabia desse detalhe da história, não foi dito pela Sara, talvez porque a Sara não tenha realmente tido essa conversa com a Letícia, ou talvez a conversa tenha existido mesmo, mas ela não tenha querido dizer, porque o assunto era gravíssimo, era seríssimo, ela achou melhor deixar de lado, porque naquela época as coisas ainda estavam no auge. Essas possibilidades, elas são absolutamente reais. Quanto a Antônia não saber, eu praticamente, né, praticamente não, boto minha mão no fogo, porque nada ali tem cara de forjado e não é de fato a cara da Antônia Fontinelli fazer esse tipo de coisa. Tanto que o sucesso, a repercussão do programa Na Lata, num canal de YouTube, que é uma repercussão tão grande quanto de um canal em TV aberta, isso só acontece justamente pela credibilidade, né? Justamente porque as pessoas entendem e sentem na Antônia Fontinelli toda a transparência do mundo. Então nós vamos fazer o seguinte, como foi citado aqui no nosso programa, nós também vamos colocar o lado dela dessa história, tá? Vamos colocar o trecho que deu a vazão aí a toda essa resposta e também a resposta da Antônia Fontinelli, como vocês vão ver agora. Vamos lá. Repercutiu muito a entrevista da Sara no programa da Fontinelli, e uma coisa que me chamou a atenção foi que a Fontinelli, na abertura do programa, ela enfatizou tanto na abertura quanto no final que você queria muito falar com ela naquela época, que você procurou ela insistentemente para falar e que ela não quis te escutar, e que mesmo assim fez aquela entrevista. Você foi duramente julgada e atacada nessa entrevista. Como você se sentiu ali naquele momento, querendo falar o que estava acontecendo e as pessoas não negando ali te dar voz e que você explicasse suas versões? Primeiro de tudo, para mim essa entrevista foi um absurdo, não tem relevância nenhuma, porque foi uma mentira dos pés à cabeça, não tem fundamento. Eu nunca procurei a Fontinelli para falar qualquer coisa, ela nunca me procurou também. E eu não tenho muito do que falar dessa entrevista, porque é uma mentira. Então tá aí, não é? Em relação à entrevista, o que ela disse justamente seria uma mentira por conta de que a Sara, quando deu a entrevista, saberia que a Letícia tinha sido estuprada pelo Jonathan e não quis falar a respeito. Esse é o embasamento, é a justificativa de achar que a entrevista era uma mentira. Quanto a ela ter procurado ou não a Antônia Fontinelli, a Antônia também fala em relação a isso, porque a Letícia nega e a Antônia garante que sim, que quem não quis entrevistar a Letícia foi a própria Antônia. Eu lembro que a gente comentou isso aqui na época, né, que a própria Antônia tinha declarado que para ela só interessava ouvir a Sara, porque a Sara era a maior vítima nessa história toda. A Sara é que tinha sido traída, a Sara é quem estava grávida, não é? Foi ali perto do quarto da Sara mesmo, onde teria tudo acontecido, enfim, todos os detalhes que vocês já sabem. Então vamos agora para a resposta da Antônia Fontinelli. Gente, meu post anterior a respeito daquela Letícia, uma menininha que fez aí algumas novelas na Globo, que se infiltrou na casa de uma família, traiu a cunhada, fez uma filha com o marido da melhor amiga, no caso a cunhada, devastou uma família e agora tá dando entrevistas dizendo que a minha entrevista com a Sara
esposa do cara que ela fez uma filha. Olha aqui, sua pilantra, você me respeita? Eu não sou mulher de fazer entrevista forjada com ninguém, rapaz. Você me respeita? O buraco aqui é mais embaixo. Eu não me chamo Sara, não, hein? Comigo não tem esse negócio de perdoei, não. Quem perdoa é Deus. Não tenho essa nobreza. Olha aqui, menina, eu vou te dar um conselho de mulher pra mulher, que é o que você devia ser. Mas você é uma moleca, safada. Você devia pedir perdão pra Sara pelo que você fez. Você traiu a confiança de uma outra mulher. Eu estou falando como mulher. Se alguém aqui vier me perguntar, por que você não se dirige ao Jonathan? Eu não quero papo com ele. Porque quem tá por aí fazendo falando besteira, insistindo no erro, é você, Letícia. Então você me respeita. Em nome da sua filha, se preserve e preserva a sua filha para que amanhã ela não... Uma hora você acusa o pai da sua filha de estupro, outra hora você diz que a minha entrevista com a Sara foi forjada. Outra hora você diz que ninguém ofereceu você pra fazer entrevista. Ofereceu sim, meu amor. Ofereceu sim, eu que não quis. Se preserva, menina. É importante lembrar, menina, que você não fez essa filha sozinha. Essa filha tem um pai. E você tá fazendo uma tamanho do mundo. Amanhã você vai entender que você vai ter que pagar uma conta. E essa conta você vai prestar com tua filha. E vou te pedir mais uma vez, me respeita e não toca mais no meu nome, hein? Tá aí a resposta de Antônia Fontinelli. Nós já estamos aqui com Vladimir Alves. Tudo Boa bom, tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Tiago Rocha também aqui Oi, conosco, querido. E assim, eu me lembro que na sexta-feira eu ainda comentei com o Tiago, quando eu vi o programa ser citado, eu falei, isso vai ter resposta. Vai ter resposta. Porque a gente conhece bem a Antônia. Conhece a Antônia. Claro. Ela não ia deixar isso passar em branco de jeito nenhum, uma suspeita sobre o trabalho dela, né? Não, e ela não fez... Ela fez o correto e a gente não esperava outra atitude da Antônia, a não ser essa de não misturar as estações, Sim. como você ponderou na semana passada. Então, assim, quando a pessoa é citada numa entrevista e chamada de pilantra, chama de outra de pilantra, e a menina foi chamada de... O que ela falou que a menina não faz? Okay. Sobre a entrevista, né? A menina falou que foi forjada a entrevista. Que era uma mentira. Que era uma mentira. Então, que não tem a menor abre credibilidade. espaço para Antônia Fontinelli gravar nos stories do Instagram essa declaração, porque assim, tá mexendo com a honra dela. Claro, até porque com a credibilidade. Com a credibilidade. Dela, né? Nós falamos aqui que foi um golaço da Antônia Fontinelli entrevistar a menina na época, não falamos? Falamos. Aí agora ela E veio... a Eu acho gente que ela ainda foi... entendeu o critério dela ter escolhido a Sara, porque a Sara era a grande vítima realmente nessa história. Exatamente. Aí parece que também, numa outra parte, onde a Antônia fala que ela procurou sim para falar. Sim. Ela fala. Ela fala no vídeo. Falou, no vídeo. E estava lá bem no final de semana, todo mundo comentando. Então, assim, é aquela coisa, né? Se você fala o que não quer, fala o que quer, ouve o que não quer. Eu acho que ela foi infeliz quando ela falou o contrário sobre a Antônia Fontinelli, sobre a entrevista e sobre o programa dela na internet. A gente não está entrando nem no mérito da entrevista da Letícia agora. A gente está falando do fato dela ter citado a entrevista e ter dito que é uma mentira, tá? Porque o resto aí é com a justiça, é caso de polícia e é com a justiça provar se esse estupro realmente aconteceu ou não, se a denúncia procede ou não, né? Tenho o maior respeito, o maior carinho pela Antônia Fontinelli e assim, se fosse comigo também, eu ia rebater, cara. Porque, peraí, a única coisa valiosa que eu tenho na minha vida é meu nome. Quando você chega e desqualifica o meu profissionalismo, a minha entrevista, porque assim, uma coisa é você falar assim, a fulana não foi verdadeira na entrevista. Sim. É uma história. Quando não vale nada... Sim, não, a pera. senhora já sabia e não contou. Até aí é outra Acabou. história, né? Agora, quando você desqualifica o meu trabalho, que falar, qualquer um pode falar. Você pode dar a sua versão, o Vlad dá a versão dele, eu dou a minha versão, não significa que está certo nem errado. Mas eu acho que nessa ânsia de desqualificar a outra entrevista da Letícia, dá esse problema. E, gente... Isso não vai ser resolvido só com entrevista, não. Entrevista, você vai explicar para o público qual é o imbróglio que está acontecendo no bastidor dessa história. Isso vai ser resolvido na justiça e vai durar muito tempo. Na sexta-feira eu falei aqui, para mim, o quebra-cabeça ainda não fecha. Não. Ainda faltam peças nesse quebra-cabeça. Inclusive o depoimento dele, né? Que Aliás, é o outro lado da história. Esse daí era
crucial. Porque, poxa vida, você vai começar com o depoimento dele e falar, ó, essa parte encaixa aqui, essa outra parte encaixa aqui, eu estou mais ou menos entendendo. Porque as acusações feitas na entrevista do Alessandro Lobianco são gravíssimas. Exatamente. Não é mais uma bebedeira, uma molecagem, uma traquinagem, uma... Não, é um estupro. Eu recebi muitas mensagens também de pessoal falando, olha, vocês são machistas, vocês estão contra a Letícia. Em momento algum a gente ficou contra a Letícia Almeida. Nós não sabemos a verdade dessa história. A gente analisou o lado dela como vítima, não é? Partindo do princípio de que ela está dizendo a verdade e ponto. Deixando muito claro que a gente precisa ouvir o outro lado ainda. E ponto. Deixando muito claro também que a conclusão não é nossa, a conclusão é da justiça. Aí é outra história. O que nos cabe? Mostrar para vocês um lado, mostrar o outro lado da história. Antônia Fontinelli entrou por tabela durante a entrevista com o Lobianco, está colocando o lado dela dessa história também e ponto. Sabe, se for realmente o estupro, se a Letícia estiver dizendo a verdade, puxa vida, tem mais a que denunciar, o Jonathan vai ter que pagar por isso. Se ela não estiver dizendo a verdade, se ficar provado na justiça, ele tem mais a que processar e tomar todas as medidas que os advogados dele acharem cabíveis nessa história. Mas isso ainda tem um desenrolar. É o que o Thiago está falando, isso ainda vai um tempo, gente. Então, não começa, né? A gente não pode dizer que uma denúncia seja já uma prova contra a pessoa. Não é, não é. Essas coisas que a gente tem que entender e tem que explicar com muito cuidado, etapa por etapa. Por enquanto não dá para tomar lado de ninguém nessa história. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Vocês estão sempre sendo informados em relação a tudo, vocês tirem suas próprias conclusões. Mas espero, na verdade, né, que a justiça esclareça tudo isso, certo? E a opinião pública, nesse caso, quando o caso veio à tona, todo mundo falou assim, bom, todos erraram. Sim. Então, ficou isso. Agora, com esta nova versão dos fatos de que houve um estupro, se essa versão tivesse sido falada, se esse acontecimento tivesse sido narrado no começo, a opinião pública seria completamente diferente. Por isso que eu falo, é importante falar. Agora, eu gostaria também de escutar o Saulo. Claro. O Saulo? Eu gostaria. O Saulo não tem mais nada a ver com essa história. Não, mas para você começar... Sônia, porque esse quebra-cabeça é muito complexo. Mas é entre os dois. Tudo o Saulo bem. não estava lá, o Saulo estava em Brasília. Pois é, mas como é que ele reagiu com essa história? Nada. Porque, o que falaram para ele? Querendo ou não, o nome dele foi envolvido. Foi envolvido. Sim. O que falaram para ele? Como ele reagiu? E aí, né, da onde... O que ele pensa dessas declarações? Por quê? Mas até aí não acho que isso pese na história. Mas como o nome dele está na história... Se ele quiser falar o lado dele, ok, ele fala. Mas que eu não acho fundamental para esse lado da história. E agora tem como confirmar eu não se acho, é ou não, se houve ou não um estupro? Então, não tem mais... Então, aí é que exame de corpo de delito, não tem mais prova. Por indícios, né? O Lordelo podia responder essa história pra gente, o Lordelo né? passa uma resposta aí pra gente que a gente lê aqui, viu? Pois é uma história que vem naquele negócio que a gente já viu em outros casos de indícios, né? Vamos ver, vamos aguardar.